Agora a gente vai ver como que a gente faz algumas outras operações, no caso a soma ou a subtração de frações. Por exemplo, eu quero somar 1/5 com 2/5. Quando eu tenho duas frações com o mesmo denominador, basta que eu some os numeradores. Então, 1/5 mais 2/5 é a mesma coisa aqui, 3/5. Aqui eu fiz um desenho de uma pizza dividida em 5 pedaços. Se você come 3/5 da pizza, aliás, 1/5 da pizza, e depois você come 2/5 da pizza, é como se você comesse 3/5, aqui a parte representada em amarela, da pizza. Né? Cada uma dessas fatias é 1/5. Então, ó, 1/5 mais 2/5 são 3/5. 2/3 mais 4/5. Se eu tiver duas frações com denominadores diferentes, eu vou ter que fazer uma outra operação. A operação é tirar o mínimo múltiplo comum. Isso você viu na aula passada. 13/5, para a gente calcular o MMC, vai dar 15. Então, tirei o MMC, deu 15. 15. Copio a nova fração com 15, mais uma outra fração aqui com 15. Por que a gente tira o MMC? Porque o nosso objetivo vai ser ter duas frações equivalentes ao 2/3, né, e uma outra fração equivalente ao 4/5. Sendo que essas duas frações vão ter o mesmo denominador, 15. Com o mesmo denominador, eu posso fazer a soma. Olha a regrinha agora. Tirei o denominador, eu vou fazer o seguinte. Eu pego esse 15, divido por 3, vai dar 5. 5 multiplico em cima por 2, vai dar 10. Então, revisando. Tirei o denominador, tirei o mínimo múltiplo comum, deu 15, né, de 3 e 5 dá 15. 15 divide por 3, vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Agora aqui, 15, vamos repetir o processo. Divide por 5, vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Agora é só somar. Mantém a base, né? Mantém o denominador, que vai ser 15. 10 mais 12 vai dar 22. 22 sobre 15. Então aqui nós temos a regra que nós acabamos de usar, que é dividir embaixo e multiplicar em cima, depois da gente tirar o MMC. Beleza? Números mistos. Os números mistos, eles apresentam uma parte inteira e uma parte fração. Isso é muito usado na nomenclatura, por exemplo, de polegadas, né, nos Estados Unidos. Eles adoram representar 1,5 polegadas dessa forma. Então, olha só. 1,5. Na verdade, isso aqui não é 1 vezes meio. Isso aqui é 1 mais o meio. Então, o que a gente vai fazer? Para transformar isso aqui numa parte só fração, a gente faz assim. Então, a gente pode escrever 1 mais o meio. Eu posso representar 1 como se fosse 1 sobre 1, né? Mais meio. Se eu coloco 1 embaixo, eu não altero o valor de um número inteiro. 1 sobre 1 mais meio, o que eu faço agora? Olha só, os denominadores têm resultados diferentes. Então eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Para que eu possa fazer a soma. Isso a gente viu há pouco tempo atrás. Então, 1 sobre 1 mais meio vai ser, eu tiro o mínimo, vai ser 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1. Que vai dar 3 sobre 2. Eu também posso fazer isso de um jeito mais rápido. Existe uma regrinha prática para que eu não precise fazer todo esse processo. Que é o seguinte. Eu multiplico embaixo e somo em cima. Então, por exemplo, eu tenho 1 mais meio. 1 vezes 2 vai dar 2. Mais 1 vai dar 3. Então, 1 vezes 2 mais 1, 3, e mantenho o denominador, que dá 2. Mesma coisa aqui, ó. 3 mais 1, 3 e 1 quarto, né? 3 inteiros e 1 quarto. Então, pego o 3, multiplico pelo 4, 3 vezes 4, soma com 1. 3 vezes 4 vai dar 12, mais 1, 13. 13 sobre 4. Né? Mais direto do que fazer isso. Regra prática de conversão, multiplique embaixo e some em cima. Forma decimal. Como a gente já viu nas aulas de divisão, mais especificamente, as frações podem ter uma representação decimal. Para converter uma fração para a forma decimal, basta que a gente divida o numerador pelo denominador. 3 quartos, eu posso dividir 3 por 4. A gente já viu isso em divisão. Se você não lembra, revise as nossas aulas de divisão,
3 dividido por 4 vai dar 0,75. Mesma coisa com meio. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Beleza? Conversão de decimal para fração. Então vamos supor que eu quero o processo contrário. Eu quero transformar um decimal em uma fração. Para converter de forma decimal, da forma decimal para a forma de fração, multiplique e divida o decimal pela mesma potência de 10 e simplifique a fração obtida. Então olha só, 0,5. Eu vou multiplicar em cima por 10 e vou dividir por 10. Então eu vou copiar o 0,5, vou multiplicar por 10 e vou dividir por 10. Lembrando que quando eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu não altero o valor do número. Então, 0,5 vezes 10 vai dar 5, né? 5 dividido por 10. Eu posso pegar esse 5 por 10 e simplificar. Os dois números são divisíveis por 5. Então, divido por cima em 5, aliás, divido em cima por 5 e embaixo também. 5 por 5 vai dar 1, 10 dividido por 5 vai dar 2, meio. 0,75. Mesma coisa, copio o 0,75. Como aqui nós temos duas casas depois da vírgula, eu vou multiplicar por número, né, uma potência de 10 que tenha duas casas depois da vírgula. Ou seja, vou multiplicar por 100. Então 0,75 multiplico por 100 em cima e divido por 100 embaixo. Isso aqui vai dar 0,75 por 100 vai dar 75 sobre 100. Dá para simplificar? Dá sim. Eu posso dividir os dois números, tanto em cima como embaixo, por 5. Né? 75. Aliás, abrindo um parênteses, observa que, como é que eu sei que esse número e esse são divisíveis por 5? É aquele caso que a gente viu na aula anterior, né? De critérios de divisibilidade. Como aqui eu tenho um número que termina em 5 e um número que termina em 0, ambos os números são divisíveis por 5. Então vamos lá. 75 dividido por 5 vai dar 15, e 100 dividido por 5 vai dar 20. Dá para continuar dividindo, né? Novamente dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3, e 20 dividido por 5 vai dar 4. Beleza? Então é o processo inverso do que a gente aprendeu agora há pouco. Fração geratriz. Aí a situação começa a complicar um pouquinho mais. Fração geratriz é a fração associada a um decimal. Por enquanto, guarda essa informação que a gente vai ver logo em seguida. Período vai ser a sequência de algarismos que se repetem infinitamente numa dízima periódica. Então a gente representa o período sublinhando a sequência. Também guarda essa informação que a gente vai ver exatamente agora. Por exemplo, 1/3. Se eu pegar um 1 e dividir por 3, eu vou chegar nesse resultado aqui. 0,33333 infinitamente. Inclusive, esse também é um assunto que a gente abordou na nossa aula anterior de divisão. Caso você não lembre, naturalmente revise essa aula. Então, 1/3 vai dar 0,33333 infinitamente. Então eu vou dizer que 1/3 é a fração geratriz de 0,33333, né, infinitamente. Para não ficar falando infinitamente 3, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor que se repete e colocar um sublinhado embaixo. Esse valor que se repete vai ser chamado de período. Porque período é a sequência de algarismos que se repetem infinitamente numa dízima periódica. Qual que é o número que está se repetindo infinitamente? É o 3. Logo, eu posso representar isso em número inteiro, colocando um risquinho embaixo, um sublinhado. Então aqui nós podemos dizer que 1/3 é a fração geratriz de 0,33333. Por quê? Porque se eu divido 1 por 3, eu chego nesse resultado. Então por isso que 1/3 é a fração geratriz desse resultado. Se a gente tem, por exemplo, 1,43, 43, 43, 43 e assim por diante infinitamente, perceba que o 43 se repete infinitamente, né? Então nós vamos dizer que o 43, nesse caso, vai ser o período. E nós vamos representar esse 43 através de um sublinhado. Beleza?